Irmãos, nessa passagem hoje que a gente vai meditar nela, o Evangelho de Marcos abre um quadro no aspecto familiar. Nós vamos olhar para as Escrituras e vamos enxergar o cotidiano de algumas pessoas, em especial o nosso Senhor Jesus Cristo, que dá continuidade à preleção passada, na sua trajetória, na sua vida pública e na sua vida pessoal. Abram suas Bíblias para isso em Marcos capítulo 1, versos 29 a 31. Marcos capítulo 1, versos 29 a 31. O tema é a cura da sogra. A cura da sogra. Fica um tema familiar, tá? Cura da sogra. Ok, vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 29 a 31, diz assim a palavra do Senhor. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou, e ela passou a servi-los. Vamos orar novamente. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas limitações. Pedimos perdão, Senhor, porque sabemos, ó Deus, da Tua importância e muitas vezes nós não a damos como deveríamos dar. Usa, Senhor, Teu servo, para algo tão importante que é a expressão da Tua palavra. Que cada palavra que o Senhor nos deixou nas Escrituras, principalmente nesta passagem, possa ser algo esclarecedor através do Teu Santo Espírito, porque nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, para poder compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar esta noite. Senhor, que o Senhor esteja abrindo os corações e as mentes dos ouvintes, tanto desta igreja como aqueles que estão nos visitando. É um privilégio muito grande a gente poder abertamente, publicamente, falar do Teu Evangelho. Usa, Senhor, a Tua palavra para mudar os corações, para mudar as vidas daqueles que estão ouvindo esta noite. Porque é um privilégio, uma oportunidade que o Senhor nos concede, para que o Teu nome seja glorificado com as nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Parece serem muito simples, irmãos, a gente olhando essa passagem, nesses 3 versículos, algo do cotidiano de Jesus, ou logo do início do seu ministério. Nós podemos perceber que há algo familiar que Jesus está nos mostrando aqui através do Evangelho de Marcos. Por exemplo, os recém-casados, muitas vezes, naquela época, viviam com a família do marido, talvez em uma tenda sobre o telhado plano, como uma laje, até eles adquirirem financeiramente a sua própria casa. Muitos pais morriam enquanto seus filhos eram jovens adultos. É provável que Simão e André tenham assumido a casa dos pais. Agora, o sogro de Simão provavelmente havia falecido. E Simão e sua esposa tinham trazido a mãe viúva para morar com eles.
Note que o cuidado com a família era mais comum no antigo Mediterrâneo do que no Ocidente atual. Vamos ver o nosso contexto e a gente não vê muito isso. Talvez tenha acontecido isso com mais frequência por causa do aumento da longevidade. As pessoas estão ficando mais velhas no nosso país e nós não sabemos cuidar realmente dos idosos como deveríamos cuidar. Mas no contexto judaico, geralmente os filhos saíam de casa quando os pais morriam, né? Então eles viviam ali, eles casavam e viviam no convívio dos pais até que os pais morressem. Nunca eles se separavam dos pais. Isso no contexto judaico e provavelmente aqui nesse contexto como a gente está olhando. É interessante que esses versículos contêm as lembranças de Pedro, né? Marcos está fazendo, mas ele entrevistou Pedro, ou Pedro às vezes estava com ele, e ele fez essas lembranças. E é muito importante a gente observar isso e tirar lições importantes. Algumas perguntas. Por que Jesus foi para a casa de Pedro, de Simão, no caso? Qual a importância do ato de Jesus e qual o resultado do ato de Jesus? Nós vemos aqui, por exemplo, irmãos, a primeira cura de Jesus em uma mulher idosa. A primeira cura de Jesus, o primeiro milagre de cura. E aí, se a gente for ler mais na frente em Marcos, você vai ver que ele está começando a sua vida pública também, curando muitas pessoas, nos versículos adiante. O propósito dessa passagem é entender qual o impacto dos atos de Jesus sobre nossa vida. Será que Jesus, o que ele fez lá no passado, há quase 2000 anos atrás, impacta a nossa vida hoje, faz diferença na nossa vida hoje? O Evangelho nos chama a atenção constantemente para mudar as nossas vidas, para mudar os nossos corações. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui, num cotidiano tão simples, é a saída da sinagoga para casa. É como se alguém estivesse trabalhando em uma empresa e voltasse para casa. Então a trajetória, a ida para chegar em casa, a mudança de clima, a mudança de aspecto de assuntos, a mudança a forma na qual ele estava passando ali no seu ministério, e a forma agora que ele vai lidar com pessoas familiares, neste caso. Saindo da sinagoga para casa. Versículo 29. Observe o versículo 29. Saindo da sinagoga após o tumulto. Nós vimos na preleção passada que Jesus passou um certo tumulto na sinagoga. Ele começou a ministrar, ele começou a fazer o seu trabalho, aquilo que foi designado. Ele estava no ambiente de certa forma de trabalho, um trabalho da obra do Senhor, um trabalho intenso, importante, o início da igreja, o início do evangelho, o início do propósito de Deus. Após a tumultuada cena na sinagoga, foram os 5 para a casa de Pedro em Cafarnaum. 5 homens. Simão, chamado Pedro, André, levando Jesus, juntamente com Tiago e João, 5 homens. Note que aconteceu no mesmo dia, naquele mesmo dia, eles saindo da sinagoga, era um sábado, na mesma cidade, e na presença dos mesmos discípulos. Mas as similaridades terminam aí. Porque aí a pergunta é, por que Jesus foi para a casa de Pedro? De qualquer forma, a gente pode notar, quando a gente lê todos os evangelhos, quando a gente vê Jesus preparando os seus discípulos, escolhendo os seus discípulos, nós podemos entender que esta casa se tornou uma espécie de quartel-general para o ministério de Jesus na Galileia. E os 4 discípulos agora acompanhavam Jesus aonde quer que ele fosse.
Sabe, quando você se apega com alguém, onde a pessoa vai, você vai atrás. Porque você sabe a importância dessa pessoa. Você quer estar perto dela todo o tempo. Você quer ouvir ela ensinar, você quer ouvir ela ministrar. Você quer ver o que ela tem a ensinar. E você quer absorver o máximo daquela pessoa. É o que estava acontecendo. Então os discípulos, eles foram chamados, eles foram escolhidos, mas ele não queria sair do pé de Jesus. Aonde ele fosse, eles estavam indo atrás. Da sinagoga para casa, do trabalho para a família. Da minha vida no trabalho para a vida no lar. Então nós vemos dois ambientes, e agora nós vamos observar esse ambiente familiar, lógico, com estas pessoas que estão nela. Segundo lugar, versículo 30. Depois de conhecermos, aí o título do segundo ponto é A Sogra Debilitada. Depois de conhecermos o cotidiano dessas 5 pessoas, pouco, né? A gente conheceu pouco, mas você vê aí essa trajetória. Agora aparece uma 6ª personagem, que é uma mulher idosa, que é a sogra, mãe de um dos cônjuges em relação ao outro, é o significado da sogra. A mãe da esposa de Pedro. Então nós sabemos que Pedro era casado. Que surpresa! Você sabia que Pedro era casado? Surpresa, não é não? Rapaz, eu não senti não que é surpresa para vocês. Vocês já sabiam. Mas talvez a Igreja Católica não saiba, não sei. Mas Pedro, o primeiro Papa, era casado? É óbvio que nós sabemos dessa distorção, que nós entendemos de alguma forma porque eles instituíram o celibato. Mas a situação importante não é essa. Preste atenção. É interessante a gente notar que em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, abram suas Bíblias lá, a sua esposa pode tê-lo acompanhado em viagens missionárias posteriores. Então, nessa passagem a gente pode entender isso de alguma forma. Você pode perceber à luz de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, que a esposa de Pedro também podia acompanhá-lo nas suas missões. Olha lá, que diz assim: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Cefas, Pedro, ok? Aí a gente tem uma ideia, à luz da palavra, que a esposa de Cefas, ou a esposa de Pedro, o seguia em algumas missões. Ao ouvir que a sogra de Pedro estava com febre, e a gente vê isso no texto, Jesus a procura imediatamente, do mesmo modo que ele procura os pescadores. Aí a pergunta é: qual é a importância do ato de Jesus aqui? Jesus não ministra apenas nos lugares de adoração, mas ele vai com os seus discípulos até as casas, as suas casas. Envolve-se com suas vidas familiares, preocupa-se com indivíduos, não só com multidões. Ele se preocupa com a família, com uma pessoa individualmente. Jesus ele não está preocupado com as multidões, ele se preocupa com as multidões, sim, a gente viu, mas ele também especifica algumas pessoas. Ele não se preocupa somente com as mulheres, ou não somente com os homens, mas com homens e com mulheres. Seus discípulos têm a liberdade para falar com ele sobre tudo. Senhor, me ensina. Senhor, eu estou preocupado com estas coisas. Senhor, a minha vida está difícil. A minha vida familiar está difícil. E você pode falar com Jesus, assim como eles falavam com Jesus presencialmente. Também ele vê isso sobre as
preocupações com a família. Jesus supre suas necessidades. Ele ministra sempre, e onde quer que ele esteja, ele faz isso sem o menor orgulho. Em Lucas 4:38, ele fala que ali, na mesma passagem, o evangelista Lucas, ele fala que havia muita febre na sogra de Pedro. E há uma possibilidade, possivelmente aquela senhora tinha uma malária. Por quê? Porque isso era normal devido a pântanos ao redor do lago. Havia muitos pântanos ali naquela região. Por isso ela estava com uma febre altíssima. Terceiro lugar, vamos entender. A mão com poder de cura, versículo 31. Jesus demonstra sua compaixão e poder. Preste atenção. Por meio de suas palavras e ações. A cura mostra o interesse de Jesus pelo mundo físico. Ele não se preocupa somente com o mundo espiritual, mas com o mundo físico. Ele mostra que ele reina sobre esse mundo, não apenas no espiritual, mas no material. É uma prova de autoridade. Ele possui poder sobre as enfermidades. Com apenas um toque em sua mão, ele levanta aquela mulher, tomando-a pela mão. É interessante você notar isso, que lá no Evangelho de Lucas, ele fala que ele se inclina a ela, e aqui no Evangelho de Marcos ele diz que ele pega pela mão e a levanta. Cada um vê um momento. É interessante você notar isso, a perspectiva de um e a perspectiva de outro não dá contradição alguma. A palavra de Deus é maravilhosa em relação a isso. E a gente pode notar isso em alguns detalhes importantes para a gente meditar. E é interessante é que a cura é instantânea. O poder de Deus é incrível. Tá, mas você olha assim e diz assim, é tão simples. É uma simples febre. Você dá uma dipirona e resolve. Né? Não tinha dipirona naquela época. E também provavelmente era malária. Era uma coisa muito grave até. Então, a cura foi instantânea, mostrando o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que a gente percebe na passagem que não há sintomas colaterais, ou uma recuperação lenta. Tá? Poderia ser que Jesus chegasse para a mulher e pegasse na mão dela, levantasse e curasse ela, mas ela ficaria um pouco assim, meio fraquinha, ela precisava de mais tempo para se fortalecer. Mas a passagem mostra que imediatamente ela foi curada. Tá, mas eu sei, é Jesus, é o Filho de Deus, é o poder dele que faz isso. Sim, mas nessa simplicidade, nas palavras do evangelista, nas palavras de Marcos, nós podemos ver uma profundidade extrema. Na simplicidade das palavras, nós podemos enxergar o poder de Deus absoluto que transforma vidas. Que transformou a vida daquela mulher e que transforma a vida de qualquer um de nós que tenha um contato direto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a gente consegue encarar esta verdade absoluta de que há um poder sobrenatural em Jesus que ministra cuidadosamente, sem acepção de pessoas. Ele chega, ele cura, ele espera que as pessoas entendam a verdade que ele tem passado. Ele fala e as pessoas se maravilham com o seu falar, com o seu jeito de ensinar. O que a gente pode enxergar aqui nesse texto? Qual é o ponto mais importante para você e para mim nessa passagem? Jesus sai da sinagoga, vai até a casa de Pedro, provavelmente ele já estava morando com eles lá, traçando as estratégias importantes para o início do Evangelho, para que o mundo fosse impactado
Você já pensou, ó, será que eles fizeram uns cálculos? Ó, no ano 2000, daqui a 2000 anos, nós teremos tantas igrejas com tantos fiéis. Será que ele ficou fazendo cálculos ali, naquele lugar, naquela casa em Cafarnaum, que eles escolheram como quartel-general? Ou eles simplesmente, na dependência total de Deus, ele diz, nós vamos fazer aquilo que o mundo acha impossível. Vamos mudar este mundo do avesso, de cabeça para baixo. Vamos impactar esse mundo que anda totalmente torto. Eu vou chamar algumas pessoas para mudar este mundo. 12 homens, 11 homens, que seja, mudaram o mundo totalmente. E a gente pode ver isso nas nossas vidas. O testemunho maior somos nós. Se Deus te mudou, isso já foi uma demonstração do grande amor e poder dele. Se você foi alcançado pelo Senhor Jesus e você agora tem uma nova perspectiva de vida, você tem uma alegria exuberante de poder transbordar o amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, isso já é um poder extraordinário. Mas o que afinal Jesus quer nos ensinar, ou que o poder do Espírito Santo, inspirando as palavras de Marcos, quer nos ensinar esta noite aqui, nesse ponto? Qual o resultado do ato de Jesus? 2 pontos principais aqui, para a nossa reflexão, para a nossa edificação, é que Jesus, ele serve, ele cura, ele a cura. Bom, simples, Jesus é servo. Isaías disse que ele seria o servo sofredor. Ele não viria como um rei, ele viria para servir. E ele entra neste mundo para servir. Ele dá o exemplo de humildade, ele faz tudo aquilo que é necessário para que as pessoas vejam o poder de Deus nas coisas mais simples deste mundo, começando por ele mesmo. Ele é um servo que faz o serviço necessário para ajustar todas as coisas que estão erradas neste mundo, começando por nós mesmos, pelas nossas vidas, pela forma que nós vínhamos andando, pela forma que nós tratávamos uns aos outros, pelas formas de que nós tínhamos perspectivas e objetivos somente para nós mesmos. E ele veio mudar tudo isso. Ele veio transformar as nossas vidas. Ele veio servir. Ele se entregou. Ele usou sua própria vida para nos servir. Ele nos transformou. Se não fosse assim, estaríamos totalmente perdidos. Nessa passagem, ele mostra sendo servo curando a sogra de Pedro. Mas o que impacta na nossa vida reconhecer que Jesus é servo? Jesus, ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Senhor do universo, o Senhor que fez todas as coisas, mas que serve. Às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, este Rei Todo-Poderoso, acima de todos os reis, se humilha tanto, chega no mais profundo do seu ser, se humilhando, se mostrando tão pequeno, mas por trás de tudo isso, há uma grandeza enorme que nós não podemos mensurar. E às vezes, no nosso orgulho, na nossa jactância, nós achamos que somos melhores do que outras pessoas. E nós esquecemos do poder de Deus e da humildade dele em nossa presença. Jesus, ele vai pegar aquela vida tão simples e vai transformá-la para nos dar exemplo.
para dar exemplo para você e para mim. Porque eu posso perguntar para você: Jesus te curou? Não é essa cura de você chegar numa igreja e dizer assim: olha, eu estou com uma dor de cabeça. E você depois dá o testemunho: olha, eu vim aqui nessa igreja e eu recebi a cura, agora não estou sentindo mais dor de cabeça. Não é essa a cura. A cura que Cristo nos trouxe e nos demonstra aqui, através da sua serva, é algo que transforma o nosso coração, o nosso caráter, a nossa vida, a nossa forma de ser, de agir, a nossa forma de tratar as pessoas. Então, ele vai nos mostrar isso. Olha o que ele diz, olha o que ele fez ali com a mulher e o resultado disso, o resultado do seu ato. Ele a cura. Agora, ela estando capacitada por Cristo, ela passa a servi-los. É muito simples, pastor, eu já li, e eu estou vendo que é tão simples. Jesus cura, imediatamente ela se levanta, ela estava deitada, em outro evangelho, ela estava deitada na cama, ela não tinha nada a oferecer, ela estava debilitada, talvez perto de morrer, com malária, mas Jesus simplesmente, quando ele ouve a notícia: olha, ela está doente, está acamada, ela está com uma febre alta. Jesus vai até lá e pega na sua mão e a cura, e ela imediatamente se levanta e vai servir. Quando Jesus tocou no seu coração, quando Jesus te chamou, ele te curou. Curou todas as suas feridas. E ele te chamou para servir, porque ele é um servo que demonstra a nós que devemos ser servos. Ele nos mostra que nós devemos imitá-lo. E aí, nessa passagem, ela imediatamente passa a servi-los. E aí é esse exemplo que nós devemos tirar. A sogra de Pedro se levantou e serviu as distintos visitantes. Dessa forma, irmãos, a gratidão encontra a sua mais simples e objetiva na forma de entender que quando a gente vê Jesus fazendo seus atos, todas as coisas que ele fez têm um propósito profundo. Ele não fez nada à toa em te encontrar, em te resgatar. Ele fez algo com um propósito. Cada um de nós tem um propósito. O problema é que às vezes nós ficamos de braços cruzados esperando entender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu fui chamado para ser um servo. Eu fui arregimentado como um soldado indo para a batalha. Aí o que eu devo fazer como servo de Cristo? A gratidão encontra a sua expressão no serviço. Seu serviço mostra a sua gratidão. Quando eu faço algo para Deus, com amor, com esmero. Por que esmero? Eu tenho que fazer bem feito. Por que eu tenho que fazer bem feito para Deus? Porque eu faço bem feito para os homens quando eu estou lá na sinagoga ou no meu trabalho. Mas quando eu volto para casa ou para a casa do Pai, eu esqueço de me esmerar. Eu esqueço de fazer bem feito. Eu preciso fazer bem feito. Porque Deus merece toda a honra e toda a glória. E eu preciso fazer aquilo muito bem feito. Porque isso
todo o serviço que eu faço para Deus mostra a minha gratidão a Ele. Mostra aqui nessa passagem que ela se tornara discípula de Jesus. Você se tornou discípulo de Jesus. Por isso você demonstra com serviço. Você mostra uma característica essencial do discípulo. Jesus, enquanto faz discípulos, Jesus está formando uma nova família. E o ponto principal aqui é justamente isso: formar uma nova família. Olha olhando o capítulo 3, versículo 31 a 35, onde ele diz assim: nisto chegarão sua mãe e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, diz: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Em outra passagem, uma família dada para servir uns aos outros. Nós somos família dada para servir uns aos outros. Olha o capítulo 9, versículo 35, o que diz? Marcos 9, 35. Diz... Marcos 9, 35 diz: e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Você já pensou nisso? Qual é a profundidade dessa palavra para a minha vida e para a sua vida? Eu tenho que ser servo, o último servo para servir a todos. Jesus deu essa demonstração, lavando os pés dos discípulos, dos apóstolos. Eu preciso ser servo de todos. Eu não vou escolher A ou B. Eu não vou ser servo de um porque ele é mais bonitinho, porque ele tem mais condição, porque ele me trata bem. Não! Eu vou ser servo de todos. Eu preciso ser servo de todos. É assim que o Senhor Jesus nos ensina. E é assim como Jesus faz. Capítulo 10, versículo 45. É assim que Jesus faz. Lá no 45, capítulo 10, diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora, a autoridade de Jesus se estende a todos os domínios desta vida. Marcos mostra isso. E para encerrar, irmãos, Marcos mostra isso e a gente pode observar que Jesus diz assim: vinde a mim. Jesus está dizendo o seguinte: vinde a mim, pois eu sou o rei que você procura. Você procura um rei? A gente procura agora, às vezes, nós procuramos ídolos, e nem percebemos disso. Nós queremos estar perto de alguém que ensina bem, ótimo, isso daí é importante. Mas nós devemos procurar um rei, e esse rei que nós podemos encontrar é o Senhor Jesus. Então ele diz: vinde a mim, pois eu sou o rei que você procura. Ele diz: vinde a mim, pois tenho autoridade sobre tudo. Essa convicção que você tem que ter. Contudo, eu me humilhei por você. Ele não precisa dizer isso. Simplesmente os atos dele podem nos mostrar. Jesus não precisa dizer eu me humilhei. Ele apenas mostrou o que ele fez. E a gente precisa ter essa convicção. Porque ele diz: pois eu morri na cruz por você. Foi eu que morri na cruz por você. Você precisa de mim, porque eu sou o teu servo. Eu vou suprir todas as suas necessidades, todas as suas aflições. Tire o marasmo da sua vida.
Tire a complexidade ou aquilo que te impede de você amar a Deus sobre todas as coisas. Tire todas as barreiras da sua vida, porque Cristo está pronto a te servir. Tem algo que te impede de você caminhar mais à frente, de você chegar mais perto do Senhor, de você usufruir da glória dEle, de você usufruir das bênçãos que Ele tem derramado em sua vida. Por quê? Você não confia no Rei? Você não confia no Senhor, nosso Deus, que fez todas as coisas por nós e para nós? Você não consegue enxergar o poder, o amor que Ele tem por você? Você não consegue servi-lo, porque Ele te serve muito mais? Você não consegue ser grato a Ele com a sua própria vida? Você não consegue ir para uma escola dominical para ouvir e aprender acerca dele durante pouco tempo que você tem? Você não consegue vir e adorar ao Senhor em espírito e verdade, com o coração quebrantado e alegre? Porque você já passou toda a semana se preparando com expectativa de, nesse momento, durante 1h30, 2 horas, louvar ao Senhor com toda a intensidade e alegria no seu coração. Será que você não consegue enxergar isso? Você vai viver a vida medíocre todos os dias, se lastimando, entristecido por algo que você não consegue enxergar, do poder, do amor, da dignidade, da profundidade, da largura do nosso Deus. Quantas vezes nós temos falado sobre isso? Quantas vezes Deus tem falado aos nossos corações? Eu morri na cruz por você, quando você não tinha as convicções corretas, ou o comportamento correto. Você fazia tudo errado, mesmo assim, Ele morreu por você. E Ele diz: pois eu trouxe a você boas novas, não conselhos. Boas novas é muito mais do que conselhos. Pois eu sou seu verdadeiro amor, sua verdadeira vida. Jesus diz: vinde a mim, vinde a mim. Amém? Senhor Deus Pai, que a Tua glória possa resplandecer nos corações dos irmãos nesta noite. Que nós possamos averiguar em nossas vidas, que nós possamos identificar em nossas vidas as nossas falhas de servo, que nós não venhamos um dia a ouvir servo infiel, mas as palavras de Jesus, servo bom e fiel. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Ajuda-nos a enxergar que o Senhor nos curou, nos deu vida e vida em abundância, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Cristo. Amém.